Shalom Adonai, paz do Senhor a todas as irmãs, estamos com saúde já recuperada, temos alguns dias e umas sextas-feiras não nos encontrado em perfeito estado de saúde, por isso está ocorrendo essa mudança de envio da aula de vocês, e gravação e envio, mas eu peço que vós compreendam. Concernente também à atividade de livros históricos, tenham calma. Essa semana vou preparar e vou enviar, e fiquem tranquilas que não foi enviado ainda, mas será enviado. Vocês irão fazer a atividade de livros históricos e depois irei passar a nota de livros históricos também. Importante é vocês estarem aprendendo, aproveitando e avançando no conhecimento do conteúdo que está sendo transmitido aqui no curso. Hoje, nós já vamos entrar em Atos, já dentro dos primeiros passos, né, decisivos da igreja. Nós vamos estudar hoje de Atos capítulo 3 até o final de Atos capítulo 5, que tem muitos acontecimentos significativos, importantes, que iremos estudar parte por parte, pedaço por pedaço, etapa por etapa, para termos uma compreensão mais distinta, mais elaborada, para podermos ver todo esse desenvolvimento do que está dentro de cada um dos capítulos, principalmente esses de introdução, esses capítulos introdutórios de Atos dos Apóstolos. Já vou compartilhar com vocês aqui, então, o slide para podermos já ir estudando e acompanhando o que temos preparado para essa aula de hoje. E já está aqui compartilhando. Amém? Vamos, então, já estudar passo a passo. Atos, capítulo 3. O primeiro milagre, não é? Então, Atos, no capítulo 3, já dá um início dos grandes acontecimentos que estão para ocorrer agora através dos apóstolos. Agora é eles que vão dar continuidade ao legado deixado por Cristo. Agora é eles que vão cumprir a missão. E sobre eles está o poder, a autoridade, a virtude, aí está a implicância da virtude do Espírito Santo, e eles estão indo ao templo, não é? Como era já uma prática daqueles dias, em que a igreja estava já num ato de efervescência de poder, de graça, de comunhão, e mais uma tarde indo ao templo para ali estarem reunidos, e aos pés do templo, a porta do templo, ali existe uma expressão, o pórtico, né? Seria aquela entrada do templo, seria aquele local de recepção anterior à porta do templo, após a escadaria da subida do templo, tinha um espaço que era denominado pórtico. Então, naquele local ficava aqueles que eram coxos, ou aqueles que estavam ali à mercê pedindo esmolas, e com a limitação de alguma área financeira, ou a mesmo até física, como é no caso desse coxo, que era física, e que estava ali já há muitas décadas, praticamente 38 anos, naquela condição. A porta ali, então, estava do templo, pedindo o que ele sempre fazia, praticando o ritual que ele sempre praticava, que era pedir esmolas para os sacerdotes, para os escribas, para os levitas, para todos aqueles que ali passassem. E quando, claro, os discípulos passam,
A primeira reação dele é estender a mão, pedindo ajuda, pedindo socorro. Mas naquela mesma hora, a reação de Pedro e João foi uma reação que aquele homem nunca tinha visto e ouvido, que foi que Pedro se dirige e vai dizer claramente para ele, vai dizer com autoridade, com unção, com poder: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. E na mesma hora, e no mesmo momento, o paralítico, então, é curado, levanta, anda e sai, não é? Dali do templo, carregando a sua maca, carregando o local que ficava sobre o corpo ficava sobre aquela maca, claro, aquele local que ele era colocado ali, aquele objeto que trazia ele até ali, e ele sai com aquela maca, aquele objeto sobre os seus ombros, percorrendo, saltitando, pulando, e claro, isso enfatiza, isso torna-se notório, conhecedor da multidão. A multidão vai logo espalhar a notícia. Isso vai chegar com uma imediatez ao ouvido dos sacerdotes. E automaticamente, Pedro agora novamente, ocorre então a segunda pregação de Pedro, aonde ele está agora já defendendo a causa do evangelho e explicando o que estava acontecendo e por que ocorria e qual era a missão deles. E é uma mensagem mais enfática, é uma mensagem mais confrontadora, é uma mensagem que vai mexer com os brios dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, e automaticamente vai culminar, vai resultar na prisão de Pedro. É feita uma ameaça a Pedro. E aí a resposta de Pedro é: nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Por quê? Porque eram testemunhas e automaticamente tinham que cumprir esta magna responsabilidade que estava sobre os seus ombros, que era algo que pertencia latentemente à prática do testemunho, à vida do testemunho, ao cumprimento do ofício de testemunhar. Na sequência, vai ocorrer o quê? A libertação de Pedro. Por quê? Porque após eles o ameaçarem, eles derem uma advertência a eles, e ele até acaba sendo preso, só que, porém, a igreja está orando, não é? Como nós vemos que a igreja estava reunida em Atos 4 e orava pelos seus dois representantes que estavam em prisão, Pedro e João, e em um momento em que oravam, as estruturas da prisão, não é? As grades da prisão, todas as estruturas que mantinham Pedro e João presos, se romperam de alto a baixo, toda a estrutura da prisão ali, no caso daquelas grades se romperam, e como não tivesse como até os soldados e todos tomarem uma reação, porque ficaram foi os anjos que tiraram eles dali, e eles de forma surpreendente não conseguiram nem ver. Houve um terremoto na prisão, as grades se romperam, e quando, nesse acontecimento,
os anjos libertam a Pedro e João, e Pedro e João vai ter com a igreja, batendo agora na casa da mãe de João Marcos, que estava ali, a igreja reunida em oração. Uma menina vai atender, fica surpresa, o que está acontecendo, corre, e quando ela chega para anunciar, e todos vêm, e vêm Pedro e João, constatam, verificam, sentem, percebem o milagre, a resposta da oração, e constatam que Pedro e João estão libertos, que Pedro e João agora estão novamente ao retorno, ao convívio da igreja. Então, Atos capítulo 4 nos traz grandes lições que nós vamos ver agora a partir da frente, do próximo slide. Então, a primeira prisão, por causa do evangelho e a comunhão dos discípulos, entre os discípulos, foi uma marca extraordinária, que demonstrou não só comunhão, mas demonstrou fé e demonstrou que a igreja sabia que a única forma de agora eles conseguirem o que eles precisavam, da intervenção que eles precisavam, do socorro que eles precisavam, viria e seria através de Cristo, através da oração. O sinédrio aonde eles foram levados, como está narrado em Atos 4, 23, era não só uma assembleia, mas era, na verdade, a estrutura jurídica judaica. Era formada ali uma estrutura onde todos que a pertenciam eram juízes, eram membros de partidos como os fariseus e como dos saduceus, que eram era o partido que pertencia religioso, que possuía a maior influência junto à corte e estava, vamos dizer assim, do lado dos sacerdotes, e claro que era a estrutura que mantinha os sacerdotes. Era a estrutura que gozava de uma maior reputação junto aos sacerdotes, junto às autoridades religiosas. Então, era constituído por 71 juízes, sendo que esses eram compostos por 35 fariseus, que eram, claro, aqueles zelosos da lei, aqueles que observavam a lei, que eram responsáveis por serem os fiscais da lei judaica, e os saduceus, os que tinham tanto participação dentro da lei judaica, como da lei civil e como também até do próprio império, porque muitos dos saduceus tinham cargo dentro da corte. Então, o sinédrio, havia, claro, os sinédrios menores, aqueles que eram de regiões provinciais, que estavam a serviço de atividades e de jurisdições menores, de causas menores, de localidades também mais restritas, que ali, claro, o número de componentes era menor, e no caso eram 23 componentes, e o grande sinédrio, que esse se reunia no templo em Jerusalém, que era, na verdade, o sinédrio da capital, o sinédrio que tomava as decisões maiores, o sinédrio que era responsável, então, por tomar toda a decisão legal, jurídica, dentro não só da lei judaica, não só do que a lei ditava no aspecto religioso, moral, ético, mas também até de causas cíveis, de causas sociais, familiares, eram tratadas por eles.
E este caso era um caso religioso. Este caso era um caso de um movimento que estava surgindo que, para os sacerdotes, levam ao conhecimento sinédrio, porque já se tornava algo que, para os sacerdotes e para o judaísmo e para as estruturas sociais que regiam, como fariseus, saduceus, se tornava uma ameaça, porque estava crescendo a cada dia, estava ocorrendo milagres, e a multidão estava aumentando daqueles que o seguiam, daqueles que estavam próximos, daqueles que ouviam. Então, eles eram tidos, sim, como ameaça. No pensamento até, e no sentimento até interno dos sacerdotes, era, olha, o Cristo, aqueles que era o líder, aquele que causou todo esse alvoroço, nós o matamos, nós demos o fim, mas esse movimento não para, esse movimento não, eles pregam e anunciam que ele ressuscitou e que nós somos os culpados da sua morte, e aí isso, e jogam e lançam a multidão contra nós, e afetam os nossos princípios, afetam a nossa lei, afetam as nossas tradições, e automaticamente isso começa a causar uma repercussão não só social, mas religiosa, política, organizacional dentro da estrutura de Jerusalém, que vai culminar na presença deles perante o Sinédrio, tomar decisões. O Sinédrio é a de prisão, mas eles são, no caso, soltos, como já expliquei, não é? Foram questionados por que estavam fazendo essa atitude, ou por que estavam tomando essa ação de pregar, de denunciar, de testificar, de fazer essas coisas, e com que poder que faziam isso, com qual autoridade que possuíam entre eles, ou neles, para poder fazer essas coisas. Então, havia esse questionamento, a preocupação, a tônica maior era essa, por como é que esses homens estão fazendo essas coisas, qual é o poder que possui, qual é a autoridade que possui, quem são esses homens? Então, essa era a verdade, o grande questionamento. Quem são esses homens? São os discípulos deles, sim, mas possuem o mesmo poder? Que poder é esse que esses homens possuem? Então, essa já era um questionamento. Essa já era uma tônica. E aí o confronto de Pedro, certo? Já com a sua resposta, com a sua ênfase e com a sua defesa de Atos, agora 4, capítulo 8 a 22, perante o Sinédrio, não é? Que Pedro apresenta a sua defesa, é algo que vai ferir em todas as estruturas. Vejamos aqui, eu vou abrir aqui e vou mostrar algumas questões das duras palavras proferidas por Pedro e de que vão causar uma reação bastante contundente da forma como Pedro se direciona e começa, de Atos 4, 8 a 22, a serem bastante incisivo, quando ele diz: e se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e de modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, então eles agora dão a resposta: olha, o que está acontecendo, esse homem foi curado, é no nome de Jesus Cristo, na autoridade dele, no poder dele. Ele é a pedra, certo? Que foi rejeitada por vós, ou seja, ele era o edifício, ele era o fundamento, e vós rejeitaram. Em nenhum outro há salvação, e aqui vai ferir muito
ao sacerdote. Aqui vai atacar diretamente a religião judaica, vai ferir todas as estruturas de Israel e dos israelitas ali presentes, como autoridades religiosas, no caso, sacerdote, sumos sacerdotes, os levitas, os escribas, os anciões, não é? O conselho dos anciões ali também representado, o sinédrio com os fariseus, com os saduceus. Então, olha ali o versículo 13. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eram homens letrados, ou melhor, homens iletrados e ignorantes, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus e completando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isso. Então lhes ordenaram que saísse do conselho e eles deliberaram entre si, ou seja, agora é só as autoridades tomando decisão, dizendo, o que faremos a esses homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos que habitam em Jerusalém e não podemos negá-lo. Né? Então, essas aqui já são as reações e a decisão dos membros do Sinédrio. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome e nenhum homem. Mais nesse nome a nenhum homem, ou seja, eles não anunciem mais a Cristo a nenhum homem. Eles não operem mais nenhuma ação sobrenatural de milagre, de cura, de mensagem, de defesa do evangelho, de falar sobre Cristo, de anunciar as obras de Cristo. E aí eles chamam para que eles entrem novamente perante o sinédrio, perante a sala, perante as autoridades, e ordenam-lhes que de nenhum modo falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. E aí Pedro e João novamente vai ter uma reação muito forte, que eles não esperavam a reação de Pedro e João. Porque Pedro e João agora vai responder, julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Porque vós não podemos deixar de falar das coisas, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, porque eram martiria, testemunhas. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que aconteceram. E soltos, eles foram para a companhia dos seus, contaram tudo o que os principais sacerdotes anciãos lhe disseram. E aí vem agora a oração da igreja e dos discípulos pela essa causa, como nós vamos ver a seguir. Eu até preparei um slide, que é este slide aqui, para falarmos sobre essa oração. Agora é a hora que os discípulos vão, Pedro e João, ao encontro dos outros demais discípulos e da igreja, e vão apresentar a causa dessa perseguição, desse embate, do que estão passando, do que estão atravessando, e vão pedir uma orientação, uma direção, um norte, um caminho, uma saída para Cristo. Vejamos que Pedro, nessa oração, ele é bem enfático. Ele vai abrir aqui o seu coração, vai escancarar o seu coração, o seu sentimento para Cristo, dizendo, ó, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. O que pela boca do teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs.
Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque verdadeiramente eles se juntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do teu santo filho, Jesus. E aí, em meio a essa oração, em meio a esse clamor que estão fazendo, Deus lhes traz um sinal. Deus lhes traz uma resposta, que é mover o local, as estruturas, como se estivesse ocorrendo um terremoto naquele momento, naquele local, naquela sala em que estávamos reunidos. A estrutura tremeu de tal forma como se estivesse ocorrendo um terremoto, um tremor de terra. Tremeu o lugar. E aí eles todos, naqueles momentos, foram impactados, não é? Foram cheios da presença de Deus, como está muito claro ali escrito no versículo 31, e aí, com maior autoridade, maior poder ainda, anunciavam a Cristo, e a multidão crescia, aumentava, multiplicava, triplicava, os sinais iam acontecendo, a proporção dos que iam crendo cada vez tornava-se maior, e iam acrescentando, iam vindo até a igreja, e a igreja ia tomando uma proporção cada vez maior, e todos vinham vendendo essas coisas e colocavam aos pés dos apóstolos, não é? Era uma forma de ofertar, era uma forma de dizimar, e aí nós vemos agora os últimos 2 versículos que José, e esse aqui não é o Barnabé, certo? Mas esse José, a quem havia apelidado de Barnabé, mas não era o Barnabé lá de Paulo, certo? Que está sendo traduzido filho de consolação levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu e trouxe o dinheiro e o depositou ao pés dos apóstolos. Então, aqui já há um indício de compromisso, de fidelidade, de observância das ofertas, observância do dízimo. Então, há, na verdade, essa prática e esse sentimento e essa observância já estava sendo atenta e observada, muito clara, muito evidente, já no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E aí, Atos capítulo 5 é o nosso próximo texto, nosso próximo slide, nosso próximo assunto. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, inicia com Ananias e Safira. O que ocorre e quais as lições que podem ser tomadas da prática de Atos 5, 1 a 11, narrada sobre Ananias e Safira? Primeiramente, como eu já até mencionei, fiz questão de mencionar nos últimos 2 versículos, nós vemos que, como esse José, filho da consolação, não é? É apelidado de Barnabé, já tinha essa prática, e outros tinham essa prática. Havia já essa consciência, havia já esse entendimento. A igreja já tinha essa prática. As pessoas voluntariamente vendiam essas coisas e traziam aos pés dos apóstolos. A igreja já era uma comunidade, já era uma estrutura que tinha tudo em comum, desde Atos capítulo 2. Nós vemos isso. E agora, então, o que ocorre é que Ananias e Safira, eles
vendem uma propriedade, mas não têm a decisão, o sentimento de tomarem a atitude que já era tomada por todos dentro da igreja, de que se vendeu a propriedade, automaticamente, voluntariamente, eu vou levar a presença dos apóstolos, vou compartilhar com eles o que ocorreu, vou dar a minha parcela. Nós damos parte da igreja, temos tudo em comum. Nada em particular pertence mais a nós. Está agora a serviço, a causa. Então, o que eles fazem? Eles retêm o dízimo. Eles ocultam o valor. Com a prática de uma usura, de um egoísmo, de não compartilhar, de sentir-se que seria uma perda, que eles não tinham que fazer isto, de compartilhar o que ganharam com a venda da propriedade, e ocultaram, pensando que ocultando isso de Pedro, dos apóstolos, ninguém ficaria sabendo, nem Pedro também ficaria sabendo. Por quê? Porque eles pensavam que, olha, não tem como Pedro saber. Só que enganavam-se, porque Pedro tinha já o dom e era portador do dom, não é? Da palavra de conhecimento, ou que seja, trazer a lume, trazer a conhecimento tudo que estava oculto, que seria o dom da revelação. E quando eles entram, o primeiro Ananias, que vai até o templo, e aí é surpreendido literalmente com a reação de com a, quando ele pensa que estava enganando, né, no sentimento do coração dele, pensar, estou enganando, eles não vão saber, não vão nem desconfiar. Mas olha o que acontece aqui. No Atos capítulo 5, versículo 13 e 4, a reação de Pedro e o questionar de Pedro. Mas Pedro disse a Ananias, porque Satanás encheu o teu coração, porque mentiste ao Espírito Santo, e retivesses parte do valor da terra, guardando-a, não ficava para ti, e após ser vendida não estava em teu próprio poder, por que concebeste estas coisas em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Ananias, na hora, viu que ele não estava enganando a Pedro, não estava enganando a igreja, mas era Deus, e neste mesmo momento, Ananias ouviu essas palavras, caiu e entregou o Espírito, e um grande temor veio sobre todos os que ouviam essas coisas. Não é? Então, houve temor naquele momento, quando viram essas coisas e esses acontecimentos. Então, após um intervalo de, como está aqui escrito, de quase 3 horas, entrou a esposa, que não sabia do ocorrido, do acontecimento. Então Pedro disse, por que pusestes de acordo em tentar o Espírito Santo? Agora falando para Safira. Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente, então, agora, cai aos seus pés e rendeu o espírito, ou seja, morre, e entrando os jovens acharam-a morta e levaram a sepultar junto ao seu marido, e houve grande temor em toda a igreja e sobre todos que ouviram essas coisas. Agora surgem vários questionamentos, não é? O porquê que aconteceu isso?
E as pessoas podem, até hoje, questionar, e haver questionamento dentro da igreja, até hoje, e questionamentos de várias sentidos de por que foi que ocorre esta ação para com Ananias e Safira. Qual foi o verdadeiro propósito? E qual era, na verdade, ali já no sentido de igreja, o dízimo? O dízimo, desde lá do Antigo Testamento, quem sabe muitos questionem, ou até hoje, contemporaneamente, atribuam que o dízimo era uma decisão da prática da lei, do período anterior à lei, claro, também praticado por Abrão, né? Mas na sequência por Jacó, e todos ali, patriarcas, tinham essa prática, estava muito bem elaborada essa prática e desenvolvida dentro do contexto da lei. O próprio desenvolvimento de todo o Antigo Testamento dá fundamentação para a prática do dízimo e que ocorria essa prática, e depois, lá no período pós-exílico, quando estão retornando e reconstruindo o templo, não é? O profeta Malaquias vai ser incisivo numa das suas profecias, cobrando taxativamente e sendo incisivo e duro para aqueles que não cumpriam com a prática do dízimo para com o templo, para já com a proposta agora da reconstrução do templo, para investir nesse projeto. E esse sentimento, essa prática, não foi, claro, diretamente, de uma forma que estava dentro dos ensinos do Sermão do Monte, ou da montanha, ou das bem-aventuranças, porém, de uma forma indireta, já ocorria isso, e o próprio Cristo também tinha o seu próprio tesoureiro, que no caso era Judas, porque já havia contribuição, já havia esse sentimento já era algo natural, essa prática. Tanto era natural que, após a mensagem pregada em Atos dos Apóstolos e o primeiro desenvolvimento da igreja, já tinham esse sentimento, essa prática de tudo em comum. Como vocês viram que eu falei e enfatizei no final de Atos, capítulo 4, que a igreja ia crescendo, e havia também essa prática que automaticamente aqueles que iam acrescentando iam tomando essa decisão. E Ananias e Safira, podemos dizer que pertence àquele grupo dos discordantes, que não concordam, não aceitam a prática do dízimo, que tem rejeição, que tem até hoje resistências com a prática do dízimo. E ali já era início da igreja, era início deste agir, intervir, operar e a obra de início da igreja. E então serviu sim como uma lição, serviu sim como uma advertência, serviu sim como um confronto e serviu para um alerta, para que todos soubessem, olha, essa prática é autorizada, concedida e zelada por Deus, e aquele que tomar atitudes de usura e usurpação, estará a usura e usurpação que estiver praticando vai ter consequência direta para ele próprio, como ocorreu com Ananias e Safira. Não é que seriam mortos, como Ananias e Safira foi, mas era para causar o medo, era para causar o temor, não é? Para que servisse ali de um exemplo essa prática de Ananias e Safira, e nunca mais assim houvesse esse tipo de egoísmo, esse tipo de usura, esse tipo de retenção, esse tipo de engano, porque haveria consequências, não da parte do Pedro, não da parte de João, porque não era Pedro e João, não eram os discípulos, não era apóstolo, não eram eles,
o próprio Deus ia tomar e agir com justiça para aqueles que assim praticassem. Então, essa foi a verdadeira proposta do que ocorre com Ananias e Safira. Esse é o verdadeiro propósito, o verdadeiro motivo, a verdadeira razão. Bom, na sequência, quais são os resultados? O temor de todos, claro, mas a igreja agora, após esses acontecimentos que causam maior ainda crescimento, desenvolvimento e explosão da igreja, no número de multidões que iam cada vez maiores, de homens e mulheres aderindo ao Senhor pela fé. Quer dizer, a mensagem, os milagres, os sinais que eram operados, os milagres que eram operados, a mensagem pregada acompanhada com sinais, com milagres, com ações e intervenções sobrenaturais, como está registrada no capítulo de Atos, capítulo 5, 12 até lá ao 16, não é? Vão ser muito claras e nós podemos ver que resultavam no crescimento e causou um crescimento extraordinário, porque até a sombra, como está aqui no versículo 15, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocaram em catres e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse algum deles. Então havia um impactar muito grande, havia um mover muito grande, porque muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas estavam acontecendo e a igreja ia tomando uma proporção de crescimento cada vez maior, cada vez mais impactante. Agora, já o número era um número expressivo, eram multidões que estavam agregadas e acrescentadas e que eram pertencentes ao corpo, à igreja, que seguiam a doutrina, o ensino dos apóstolos e a notícia espalhando e a proporção de informação tomando uma tônica cada vez maior, e aí, novamente, agora, o sinédrio é convocado. A perseguição agora aumenta e vai tomar proporções ainda maiores, porque agora, como está aqui, os oficiais, certo, ao mando, agora já dos sacerdotes, que estavam sob uma indignação muito grande, da própria seita dos saduceus, que eram aqueles que davam a maior cobertura, não é, aos sacerdotes, e de toda a estrutura do conselho, do senado, de todas as autoridades presentes. Então, ouvindo eles entrar amanhã cedo do tempo e ensinar, mas isto, os sumos sinódios que estavam com eles convocaram o conselho e todo o senado, ou seja, toda a estrutura de autoridades, todos os filhos de Israel, ou seja, todos aqueles que estavam, de uma forma ou outra, submissos às decisões do sumo sacerdote, não é? E quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados, eles, claro, prenderam e pensando que eles estavam ali presos e automaticamente pensando também que a prisão ia reter eles, mas quando os oficiais chegaram, viram que a prisão não foi a forma que o deteu e que eles continuavam pela manhã ensinando no templo. E aí o questionamento, mas esses homens não estavam presos, nós não mandamos os prendê-los? Cadê os oficiais? Cadê os que os guardavam? Cadê os soldados? Então, os oficiais mesmo, quando nós lá chegamos, não encontramos na prisão, eles não estavam mais presos, não é? Encontramos verdadeiramente a prisão fechada, certo? Com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, mas quando as abrimos, encontramos nenhum homem dentro, ou seja, os anjos os tiraram.
Ora, quando o sumo sacerdote, o capitão do templo, os principais sacerdotes ouviram essas coisas, duvidaram deles e do que isto daria. Chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que colocaste na prisão estão do templo posto em pé e ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apredejá-los. E quando o trouxeram, eles o colocaram diante do conselho, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, e dizendo: Não ordenamos expressamente, não foi dado já uma ordem a vocês, como estava lá no Atos capítulo 4, e foi reenfatizado em Atos capítulo 5, mas eles voltaram a praticar, eles voltaram a dar continuidade ao anunciar a Cristo, a operar as ações sobrenaturais e a engrandecer e dignificar a Cristo. E isto, claro, causou um alvoroço ainda maior, um confronto ainda maior e um quebrar de brio, de paradigmas, de estruturas da religião judaica e das autoridades judaicas e dos que já se sentiu agora o próprio Senado, o próprio Sinédrio, a própria estrutura de líderes de Israel ameaçados, confrontados, e automaticamente, então, agora enfurecem com uma decisão de, olha, a única saída é matá-los. Por fim, então, é essa a única saída, esse é o único caminho. Aí é a hora que Gamaliel vai entrar. Aí é a hora que Gamaliel vai tomar a sua decisão, não é? É a hora que vai ter o sábio conselho de Gamaliel. O que era Gamaliel? Gamaliel era uma autoridade, era um líder religioso, era um escriba que tinha e gozava de um respeito perante todo o sinédrio, perante toda a estrutura de líderes religiosos, sacerdotes, fariseus, saduceus, o próprio Senado, o próprio governo, o próprio império, porque era um mestre e uma autoridade da lei, respeitada como mestre da lei, como um doutor da lei, não é? E automaticamente ele vai trazer a seguinte orientação para eles: olha, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída, porque veio outros, não é? Outros já praticaram assim, outros já tiveram essa atitude, outros já tiveram essa reação, outros tiveram essa prática. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Vós não vão ter poder para deter uma ação que é autorizada, conduzida por Deus. Então, cuidado para não vir a pôr-nos em luta contra Deus e os membros, não é, do Sinédrio. Vieram, então, a aceitar a orientação, o parecer de Gamaliel, por quê? Porque viram que, olha, realmente, se foram homens, como falou Gamaliel, isso não vai prevalecer, porque outros vieram, outros fizeram, outros aconteceram, juntaram multidões e, por fim, acabou. Mas se esses homens realmente são de Deus, nós não temos que... Como que nós vamos deter a Deus? Como que poderemos lutar contra Deus? Então, os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel, a orientação de Gamaliel, a posição de Gamaliel, viram que essa era uma medida, uma orientação, uma decisão, uma posição coerente, sábia, prudente, e aí deliberaram pela liberdade. Claro que houve uma ameaça, mais uma vez, houve como é que é assim,
uma coação, mais uma vez, né? Coagiram, ameaçaram, mas não tiveram como manter eles presos ou condenados, ou expulsos, ou até matados, mas liberaram, colocaram eles em liberdade, deixaram que então voltassem à liberdade. E automaticamente, aí, claro, o crescimento continuava a tomar as suas proporções, e como nós vamos ver a partir de Atos, capítulo 6, que eu deixei para estudar, mas a partir da semana que vem, porque aí já vamos entrar com a questão dos diáconos, com a primeira formação do ministério, com a estrutura do ministério, né, já dentro da igreja primitiva. E aí depois vamos estudar o Atos capítulo 7, o Atos capítulo 8, e vamos até o Atos 9 e o Atos 10 na semana que vem. Então vamos estudar já, vamos dar passos já mais incisivos, maiores, e mais, quem sabe, até estruturantes dentro deste avançar e ampliar e organizar da igreja na face da terra. Dentro desse primeiro transitar histórico, sobrenatural da igreja na face da terra. Obrigado a todos, então, essa foi a nossa aula de hoje, e vamos orar? Bondoso e eterno Pai, nós te agradecemos pela vida da irmã Maria Nazaré, pela vida da irmã Maria Ângela, da irmã Sandra. Te pedimos a tua bênção sobre a vida da irmã Sandra, da irmã Maria Ângela, da irmã Maria Nazaré, guardando-as, livrando-as, sustentando-as, sendo com cada uma delas e com as suas famílias, abençoando a cada uma delas de uma forma toda especial, concedendo saúde para cada uma delas, restabelecimento físico total para a irmã Maria Ângela, que está se restabelecendo, e nós já queremos que ela esteja em pleno restabelecimento de saúde, e assim nós esperamos, pedindo também que venhas cuidar de mim, ter misericórdia de minha vida e me dar a saúde, me dar a paz, me dar o sustento e abençoar a minha família, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.